Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneios. No vídeo de hoje vocês vão conferir toda a minha experiência com o livro Joyland, do Stephen King. Bom, Joyland vai ser, eu espero, a minha segunda leitura finalizada do Stephen King na vida. Eu não tive um bom começo com o autor, que foi com A Coisa. Li inteiro e não curti. Não acho que tenha a ver com, você escolheu errado pra primeira leitura, porque eu acho que, né, os livros deveriam funcionar independentes, mas enfim, eu não gostei do livro em si, mas não significa que eu não possa gostar do autor. Eu tenho alguns livros dele no Kindle e na estante. Fiz uma enquete, inclusive, lá na Twitch. Se você ainda não me segue, o link tá sempre aqui na descrição. Tô sempre fazendo lives lá de leitura. E a galera votou pra que a minha próxima leitura dele fosse Joyland. Eu tenho outros livros dele aqui, inclusive Trocas Macabras, que tá aqui, que eu tenho em inglês há alguns anos. Já comecei, estava gostando muito, só que deixei passar, deixei pra trás, porque, enfim, calhamaços, eu sempre preciso de um tempo. Normalmente acontece isso, eu abandono e depois volto ou não, mas esse eu pretendo voltar. Dele também já tentei ler Dança da Morte e Sob a Redoma, mas acabei desistindo, deixei pra lá. Não que estivesse achando qualquer um dos dois ruins, mas que eu olhei e falei, gente, eu não vou ler isso, sabe? Tipo, então eu desisti. Joyland é o livro que as pessoas costumam recomendar pra gente começar com o autor. Então pode ser um bom recomeço pra mim e Stephen King. E ele é curtinho também, enfim. Hoje é dia 4 de abril, é Páscoa. É o último dia da maratona de Páscoa, inclusive. Agora, 15 para as 2 da tarde. E vamos ver o que vai ser dessa leitura. Eu tô bem nervosa, com medo de não gostar, mas eu acho que eu posso gostar. Não sei, vamos ver. É muito ruim, na página 9 eu já tenho uma coisa pra reclamar. Ai, gente, nosso personagem aqui, que eu não sei o nome dele, Devin, ele tá contando aqui sobre a namorada que ele teve e que eles nunca fizeram sexo. E aí ele fala que, tipo, eles já chegaram várias vezes perto de fazer, mas nunca fizeram, porque ela sempre recuava e dizia que não, e ele, como um bom cavalheiro, não pressionava, não forçava nada. E aí ele vai e fala, se tem uma coisa que eu aprendi, eu vou ler pra não ser injusta. Já me perguntei muitas vezes depois o que teria mudado para o bem ou para o mal se eu não tivesse sido um cavalheiro. O que sei agora é que jovens cavalheiros raramente conseguem uma buceta. E eu tô tipo assim, você está arrependido de não ter forçado uma relação sexual com a sua namorada. Calma, respira, volta ao foco. Gente, eu quero muito gostar desse livro, sério. Enfim, vamos continuar. Bom, gente, eu tô na página 48 de Joyland. Agora são 15 para 6 da tarde. E vamos lá. Eu comecei esse livro sem saber nada sobre ele, tá? Eu só sabia que tinha um parque de diversões. Era a única coisa que eu sabia, que era uma história que girava em torno de um parque de diversões. Eu achava até que a protagonista era uma mulher, mas não é. O protagonista é o Devin e ele conta pra gente a história de quando ele trabalhou no Joyland, que foi esse parque de diversões. Dentre outras coisas que ele já contou pra gente até agora, ele contou que ele teve um relacionamento com uma mulher que, como eu já falei, né, não transou com ele. Ele, como um maravilhoso homem, não forçou nada, mas depois que eles terminaram, digamos assim, ele ficou com aquela sensação de que já que ela não queria ficar com ele, então ela poderia morrer. Tipo, sei lá, né? Aquela misoginia básica só pra temperar um pouco, dar um sabor. Tem vários comentários que eu acho bem delicados aqui, mas enfim. E aí a gente tá conhecendo, então, começando a ver o período em que ele começou a trabalhar
no Joyland. Pra quem não sabe, Joyland seria, tipo, a terra da felicidade, porque joy é, tipo, alegria e tal. Porque isso, inclusive, impacta bastante nas coisas que são colocadas aqui no livro, tipo, a missão do parque e tal, de fazer as pessoas alegres e tal, lá, lá, lá. Só que nesse parque, uns anos antes, rolou um assassinato, um feminicídio, pra ser mais específico. De um cara que, tipo, foi pro parque junto com uma moça e estavam ali como se fossem namorados e tudo mais, matou a mulher no trem fantasma. Só que ninguém sabe quem é esse cara e aparentemente especula-se que ele pode ter sido responsável por outros assassinatos de outras meninas. E ninguém sabe quem é esse cara. Tipo, ele foi, tipo, como numa pose, como se fosse namorado da menina. Só que ninguém, tipo, a melhor amiga da menina, quando foi conversado com ela, não sabia quem era esse cara. E aí fica esse suspense no ar, né? Esse mistério, porque boatos que o fantasma dessa mulher assombra até hoje aquele brinquedo e só os funcionários já viram. Os visitantes não vêm. E por enquanto tá sendo só isso, meio que tá contextualizando bastante, tipo, na prática não aconteceu nada ainda nessas 50 páginas e o livro só tem 240, então vamos ver, né, o que vai rolar. A gente só teve contextualização da história do personagem, de toda essa questão dele ter tido o coração partido e todo o trajeto dele pra começar a trabalhar no Joyland, terminar com o término com a namorada, arrumar um lugar pra ele ficar ali na cidade, conhecer o Joyland e conhecer essa lenda, e foram essas 50 páginas. Então vamos ver o que vai rolar, eu não faço ideia do que vai acontecer real, oficial, mas vamos ver. Eu tava me sentindo um pouco perdida quanto ao propósito do livro, aí eu fui olhar a sinopse, porque eu falei, né, eu só sabia que tinha a questão do parque, e aí eu olhei a sinopse e agora está fazendo sentido. Mas é aquilo, né, Stephen King, ele gosta de detalhar tudo, passar toda a história antes de começar efetivamente a história. Eu literalmente dei um grito com pop aqui no livro, gente, é minha infância. Eu falei que eu só li a sinopse bem depois que eu já tinha começado o livro pra entender qual que era a premissa, mas ainda assim acho que foi um erro. Porque mesmo que a sinopse, tipo, passe o que vai acontecer e tal, e tipo, é fato que vai acontecer, eu tô na página 160 e agora que a gente tá chegando perto de acontecer, e o livro tem 240 páginas. Então, assim, a história definitivamente não é sobre o que fala na sinopse, que é, tipo, o Devin que encontra um menino, e aí esse menino vai ser uma peça-chave pra solucionar o assassinato da moça do parque de diversão. Definitivamente a história não é sobre isso, é sobre o verão do Devin trabalhando em Joyland. Essa parte é, tipo assim, um acontecimento desse verão. Enfim, é um baita acontecimento, mas ainda assim não é o foco principal do livro. Eu poderia esperar qualquer coisa desse livro, mas eu não esperaria um casal que ia me deixar com... sabe? Bom, gente, agora são 11h30 e eu finalizei a leitura de Joyland, do Stephen King, obviamente. E vamos lá. Olha só, tem um post-it colado aqui no verso. Depois eu tiro. E vamos lá o que eu achei, não é mesmo? Vamos fazer ali um paralelo, né?
Depois eu vou fazer uma resenha onde eu vou explicar, mas vai demorar ainda pra sair essa resenha. Pra explicar mais sucintamente, mas vamos aos fatos, tá? Já tive experiências tentando ler Stephen King, algumas eu tava gostando e escolhi deixar ficar com Deus, e teve a coisa que não foi, tipo, no final das contas, eu colocando na balança, não foi prazeroso pra mim, e eu não gostei. Eu não gosto de são características dele, não gosto da ideia de finais ruins, não gosto, não me apetece, mas não seria isso só, isoladamente, que iria estragar minha experiência com a coisa. A questão de muita coisa, muita encheção de linguiça no meio me estressa. Quando você olha e fala, tá, mas qual é o objetivo? Pô, mas é pra contextualizar e não sei o que. Tá, beleza, não tô falando que é ruim o livro por conta disso. Tô falando que pra mim a experiência fica meio merda, porque, enfim, muita coisa que pra mim é injeção de linguiça. Podem achar o que quiser, gente, não tô aqui pra ditar o que as pessoas vão achar, até porque quem sou eu? Ainda mais quando o assunto é Stephen King, tipo, sério, eu tô aqui pra dar minha opinião e aí você vê se faz sentido pra você e é isso. Seja uma pessoa com opinião própria também. Chegando em Joyland, é um livro infinitamente mais curto do que a coisa. Tipo assim, 6 vezes. Tipo assim, você divide a coisa em 6, aí você chega em Joyland. É basicamente isso. E aí, eu peguei Joyland sem saber nada. Nada. Justamente pra não ter expectativa. Eu comprei única e exclusivamente porque falaram pra eu ler ele. Falaram, olha, você precisa ler ele, vai por ele, não sei o quê. Falei, tá bom, é um livro curto, beleza, não sabia de nada, só sabia que tinha um parque de diversões. Achava, inclusive, que o narrador era uma mulher, por conta da capa. Não sabia de nada. Beleza. Cheguei aqui e a gente se depara com uma história que, de primeira, você fica tipo, tá, o que tá acontecendo? No final das contas, eu fui lá e fui ler, né, e descobri que aqui a gente vai conhecer o Devin, que é um jovem que na história, no caso, quando ele tá contando sobre um período em que ele tinha 21 anos e que foi o melhor e pior período da vida dele. Isso porque foi o período em que ele trabalhou em Joyland. Joyland é um parque de diversões, a terra da diversão, a terra da alegria. E essa foi uma parte que eu gostei muito da história. Gostei muito da coisa do parque. Eu gostei muito de ver a dinâmica do parque, a cultura de trabalhar no parque de diversões. Eu achei muito interessante, muito legal, muito gostoso de ver. Um pouco antes disso, a gente tem uma contextualização que eu achei um pouco desnecessária. Mas tudo bem. não afetou em nada, mas tipo, olhando pra trás agora eu olho e falo, tipo, precisava de tudo isso, mas enfim, que é com relação à vida amorosa do Devin, que tem lá toda aquela coisa que eu falei da menina que ele namorou e que ela largou ele, que aí tem toda aquela coisa que eu falei no começo, que aí ele namorou uma menina, eles nunca transaram e etc. Beleza, são contextualizações que, assim, eu acho que poderiam ser mais sutis, não precisava ter 500 partes pra falar sobre isso e voltar e contar várias situações, talvez não. Mas enfim, né? A gente vai caminhando pra chegar no que a sinopse aponta como sendo a história do livro. Se você for esperando essa parte chegar, você vai se decepcionar. Porque assim, tipo assim, chega essa parte nas últimas 70 páginas do livro. Sério, se você for esperando isso, você vai se decepcionar, eu acho, né? Enfim, eu tô falando por mim. Se eu tivesse ido com isso na cabeça, com esse plot na cabeça, eu ia me decepcionar, porque eu ia ficar tipo, e aí, bora, filho? Eu ia ficar com muita raiva. Mas enfim, então é meio que isso, é a história desse verão, desse período em que o Devin trabalhou em Joyland, é a história do parque como um todo. Eu até fiquei pensando em determinados momentos que o parque parecia um personagem da história, porque ele era muito vívido, muito detalhado e tudo mais. Também é sobre esse período do primeiro amor do Devin e da primeira decepção amorosa dele, como isso afetou ele, como ele fica deprimido, como ele tem pensamentos ruins com relação à vida dele. É uma história, tipo assim, sobre talvez um período muito importante de amadurecimento pro personagem, porque ele é extremamente jovem, ele tá passando por primeiras experiências.
E essa é, tipo assim, a experiência da vida dele, sabe? Tem outros assuntos que são tocados e tal. Tem a questão do feminicídio, tem menção a estupro aqui. Mas não é um livro pesado, tá? De forma alguma. No final, eu tava lendo com a luz do teto apagada, né? Tava só com esse abajur. Cagacinho. Assim, sabe? Tipo, meio no escurinho e eu lendo e eu, tipo... tudo bom. Mas não vai na cabeça também que é um terrorzão. Eu não sei nem classificar. Talvez ele... É porque, assim, ele tem um romance ali, sutil, rápido, mas que, assim, eu achei bem servido. Ficou meio óbvio, porque, né, quem já leu Nicholas Sparks reconhece, né, mas eu achei bem servido. Aí tem esse drama da vida dele, e tem toda a premissa do parque, e tem esse thriller sobre esses feminicídios. De modo geral, uma leitura interessante, eu fiz várias marcações, uma leitura bacana. É uma leitura boa pra começar? Talvez, mas eu ainda defendo que a gente deveria poder conversar com qualquer um. Mas eu acho que eu acho que as pessoas falam que é uma leitura boa pra começar porque tem alguns maneirismos do King. Primeiro que tem os xingos, né? Tem palavrão, enfim, não tem tanto, assim, mas tem nos momentos que você até olha e fica tipo, o que rolou? Mas enfim, tem toda aquela caracterização do interior. Tem personagens bastante construídos, todos eles têm uma construção bem forte, até personagens que você olha depois e fala, tipo, precisava? Talvez não, mas tiveram. Todos eles têm um puta plano de fundo extenso, todos. Então, assim, é um livro que ele traz... Eu acho que é por isso que as pessoas recomendam pra ser o primeiro. Ele traz uma prévia do que você vai encontrar provavelmente em todos os outros livros do autor. Eu gostei do final. Talvez o final seja a única coisa que não condiz com a regra geral. Mas, enfim, é um livro que, por mais que ele tenha 200 e pouquinhas páginas, ele é bastante detalhado. Como eu falei, teve essa situação do primeiro amor que eu olhei e falei, tipo, eu precisava estar lendo tudo isso pra chegar nesse plot, tipo, era necessário? Não sei, mas esse é Stephen King, entendeu? Fiz as pazes com o King? Acho que sim. Acho que tô com menos receio de ir pros outros livros dele. A Thalia tava falando na live dela que se eu não gostasse de Joyland, ela ia me xingar, ia desistir de mim, ia falar que King realmente não é pra mim. Então talvez seja de alguma forma. Só a coisa não é pra mim. E tá tudo bem. É o que eu falo, tipo, eu falei sempre, gente, eu não gostei de A Coisa, não é que eu odeio o King. E não é que eu ache que se eu tivesse começado por Joyland, eu iria gostar de A Coisa. Talvez eu nem lesse A Coisa, porque eu ia falar nem a pau, parceiro, não sei. Mas não acho que fiz errado, não acho que teria sido diferente. E é isso, talvez só tivesse mudado que eu não ia ter receio de ir pra outros livros do autor, né? Porque eu li A Coisa em 2017. Enfim, gente, não adianta especular agora, né? O que passou, passou e agora a bola pra frente. Eu fechei Joyland com 4 estrelas. Honestamente, pra mim é um sentimento de 3,75. Tá? Mas já que não dá pra dar essa nota no Scooby, e eu acho que 3,5 é pouco, eu vou de 4, tá? É que lá no Scooby tá muito bom e eu, tipo, não é muito bom. Tipo assim, não é muito bom. É muito bom, mas não é muito bom. Não sei, gente. Enfim, deu pra entender que é um pouco complexo. Foi um pouco complexo a minha sensação com esse livro, mas assim, eu vi várias resenhas no Scooby, todo mundo ama. É isso, foi essa minha experiência com Joyland. Eu espero que tenha conseguido passar tudo. O Devin, eu fiquei com muito receio dele no começo do livro, por conta daquelas questões que eu mencionei, de, tipo assim, ele parecia aquele cara que, tipo assim, ele é um gadinho, mas é um gadinho que só faz as coisas pra conseguir o que ele quer. E eu não sei se eu formei muito bem uma opinião com relação a ele nesse sentido, mas eu acho que ele tava meio errado, sim, com a ex-namorada, mesmo que ela foi escrota com ele no fim das contas. Eu acho que os fins não justificam os meios, um erro não justifica o outro, etc. Mas ele não é uma pessoa ruim, no final das contas. Eu acho que foi interessante ver isso também. Isso aí, você vai ter que ler pra descobrir. Se você tiver interesse em ler, inclusive, o link pra compra vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece, se você gostou desse vídeo, de deixar um curtir, se inscrever no canal pra você não perder os próximos, inclusive a resenha que vai sair daqui 37 anos, quem sabe. E é isso, então, minha experiência com o Stephen King. O dia que eu fiz as pazes com o Stephen King veio aí. 2021 começou como? Começou, já tá na metade do ano praticamente, tudo bom, já estamos em abril. Mas enfim, é sobre isso.
Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.